Olá pessoal, bom dia novamente, dando continuidade ao nosso tema, protocolo de encaminhamento da atenção básica para atenção especializada, parte 2, a gente ainda está trabalhando ainda ginecologia. Agora a gente vai estar falando a respeito dos protocolos de encaminhamento de paciente que apresenta dor pélvica, endometriose, climatério, neoplasia de endométrio, neoplasia de colo do útero, amenorreia e condiloma combinado, que são as verrugas virais. Então a gente já, lá na parte 1, a gente já falou desse objetivo, para que serve essa ferramenta. Então quando a gente fala de endometriose, nós estamos referindo a uma condição no qual o endométrio, que é a mucosa que reveste a parede interna do útero, ele cresce em outras regiões do nosso corpo. Então essa formação de tecido ectópico normalmente ocorre na região pélvica, e que é fora do útero, nos ovários, no intestino, no reto, na bexiga e no peritônio. Delicada membrana, que reveste aí a pelve, e entretanto esse tecido também pode crescer em outras partes do nosso corpo. E quais são as principais causas da endometriose? Dessa dor pélvica que às vezes a mulher tem crônica. Então nós sabemos que todo mês os ovários produzem hormônios que estimulam a célula da mucosa do útero, que é o endométrio, a se multiplicar e estarem preparados para receber um óvulo fertilizado. Então essa mucosa ela aumenta de tamanho e fica mais espessa. E essas células muitas vezes, que são chamadas de células endometriais, elas crescem fora do útero e aí surge a endometriose. Então, ao contrário das células normalmente encontradas, que crescem nesse lugar, após uma cirurgia, como esterectomia ou cesariana, por exemplo, as células do endométrio, ela pode prender-se a incisões cirúrgicas. E o sistema linfático pode também transportar células do endométrio para outras partes do corpo e dar origem aí a um quadro de endometriose em locais mais distantes, como por exemplo, umbigo. Então a gente verifica que é um problema sério, e que pode acometer várias mulheres. Então, quais são as condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento quando a mulher apresenta uma dor pélvica, crônica e endometriose? Que essa dor pélvica ela esteja aí por mais de 6 meses, de origem ginecológica, refratária ao tratamento clínico, que otimizado e não associada a uma gestação. E alteração em exame de imagem ou exame físico sugestivo de endometriose. Então, no exame físico, o médico vai observar alguns dados que não é normal e que pode ter essa indicação. É claro que um bom exame de imagem, para fechar esse diagnóstico. Então, o que indica essa necessidade desse encaminhamento? Suspeita de dor de origem abdominal com investigação inconclusiva na APS, E também suspeita de cistite intersticial, que eu vou estar mostrando para vocês logo no próximo quadro, quais são essas suspeitas. Então, descrever aí nessa referência sinais e sintomas, que é a caracterização desse quadro, descrever como que é o hábito intestinal dessa paciente e o urinário também, o que foi encontrado no exame físico e no exame ginecológico, qual foi o tratamento que foi realizado, quanto tempo, qual foi a dosagem, história de cirurgias abdominais ou ginecológicas prévias, se teve, descrever quais foram, descrever também o exame de imagem que foi realizado, por exemplo, se essa paciente tem um dado de ultrassom recente, se ela tem aí um Papa Nicolau recente também, e se esse caso ele teve a discussão, com algum colega na teleconsultoria telesaúde, que é uma ferramenta bastante utilizada para fazer algumas discussões. Então aqui o quadro que eu falei para vocês, que é quando a paciente apresenta uma suspeita de cistite intersticial, ela tem que ter uma frequência urinária aumentada durante o dia, maior que 7 micções, por dia, urgência urinária,
paciente que apresente noctúria, né, maior ou igual a 2 micções por noite, paciente que apresente disúria, paciente que apresenta dor pélvica ou perineal na ausência de infecção ou carcinoma vesical, paciente que apresente dispaneuria e ardência e dor localizada na vagina, na pelve ou suprapúbica, né? E paciente que apresente hematúria, né? Que é essa urina com presença de sangue, também pode ser uma suspeita dessa cistite e que é importante ser diagnosticada e tratada para não levar a mulher a maiores problemas. E o climatério? Né? O climatério, como a gente sabe, é uma fase da nossa vida, né, em que ocorre a transição do período reprodutivo, né, ou fértil para o não reprodutivo. Né? Então, lá desde a menacme, né, até a menopausa. E que nesse intervalo a gente vai ter aí realmente variações hormonais, né, durante esse período e que pode ocasionar aí uma série de problemas na mulher, né, mas que são fases da nossa vida. E por isso a menopausa, né, só é diagnosticada após a mulher, né, passar pelo menos 12 meses, né, sem ciclo menstrual, porque às vezes ela inicia, vai 2, 3 meses, aí o ciclo retorna. Então só é constatado pela literatura como menopausa quando ela tem esse ciclo de 1 ano interrompido sem nenhum tipo de fluxo. E como que a gente vai saber essa característica o que é a característica do climatério, né? Então, com o fim da menstruação, há uma diminuição na reprodução dos hormônios sexuais femininos, o que pode resultar aí em uma série de mudanças no corpo da mulher, né, que pode ser sentido a curto ou a longo prazo. Então, tem mulheres que têm aquele fogaço, tem mulheres que têm falta de paciência, tem mulheres que vai ter vários sinais e sintomas que nem todas têm e que precisa ser tratado, até porque isso dificulta um pouco a nossa vida diária e também até de trabalho. Então, uma característica principal dessas transformações físicas e emocionais decorrente do desequilíbrio, né, da produção dos hormônios femininos pelos nossos ovários. Então, os sintomas que marcam essa entrada, né, a entrada do climatério, não são semelhantes a uma TPM, né, que é a tensão pré-menstrual, só que acentuada e mais prolongada. Então, a sensação de inchaço no corpo e nas mamas, às vezes a mulher apresenta cefaleias, né, enxaquecas, as alterações de humor, ela fica mais nervosa, né, irritada, às vezes ela apresenta uma certa tristeza, reclusão social, e que pode manifestar-se ao longo do tempo, né, e que isso vai variar, né, do meio para o fim do climatério, que é comum a irregularidade nos ciclos e a variação do fluxo menstrual. Então a gente vê que nós mulheres, né, passamos aí por várias faixas da nossa vida, né, entre a menacme até chegar à menopausa, e que a gente pode ter vários sinais e sintomas. Tem mulheres que têm um fluxo menstrual que é diferenciado, porque ele é um grande volume, 5, 6, 7 dias, né? Então isso vai variar de mulher para mulher, mas que tem tratamento que deve ser, né, tratado a tempo e a hora. E o que deve ter descrito nisso, né? Então, para encaminhamento, a menopausa precoce antes de 40 anos, é importante ela ser avaliada pelo ginecologista, né? Ou a mulher que tem persistência de sintomas associados ao climatério após o tratamento. Então, se nessa fase do climatério ela fez um tratamento aí de 3 a 6 meses, mesmo assim ela ainda continua sentindo os sinais e sintomas, é importante, né, que o clínico encaminhe para o ginecologista. E aí descrever, né, todos os sinais e sintomas que essa mulher apresenta, né, a idade que essa paciente se iniciou a menopausa, se não está na menopausa, né, quais foram os tratamentos que foram realizados, qual foi o medicamento, qual foi a dosagem, quanto tempo foi utilizado. E assim, é importante descrever também uma história prévia de neoplasia maligna ginecológica,
e se teve, né, qual é o parentesco dessa, se foi mãe, irmã, tia, qual foi a faixa etária que ela foi acometida, né, por esse CA, né, para tentar ali estabelecer uma melhor normativa do tratamento dessa paciente. Já falando da neoplasia do endométrio, né, também que é um problema grave, né, que pode acometer aí mulheres principalmente acima de 60 anos de idade, né, que o câncer do endométrio ele é detectado rapidamente por causa de um sangramento vaginal anormal, né, fazendo com que as mulheres procurem aí os seus médicos para verificar a origem desse problema. Então, se for uma coisa que surgiu de repente, né, e que durante o seu período de fertilidade não teve nenhum sinal e sintoma desse, é importante ser investigado. O endométrio, a gente sabe que ele é estimulado por hormônios ovariano, estrogênio e progesterona, né, e que aumentando sua espessura devido à grande concentração desses hormônios no sangue, diminui a sua espessura na hora da menstruação. Então, o endométrio ele permite um alojamento do embrião na parede do útero, né? E é ele que também permite a formação da placenta, né? Que é a que proporcionará aí, ao longo de toda a gestação nutrientes, oxigênio e anticorpos, né? Para o bebê e também para a eliminação de todos os produtos tóxicos que é resultante, né? Do metabolismo do feto. Então a gente observa que pode ter vários sinais e sintomas, né? Que os cânceres do endométrio, né? Eles são de células glandulares e que parecem muito com o revestimento do útero normal, né? No endométrio. E algum desses cânceres também ele pode conter células escamosas ou células glandulares, né? Que ambos os câncer ele pode ter vários tipos de células e que os fatores de risco para a neoplasia do endométrio, né, o principal fator é a exposição ao longo prazo, né, ao estrogênio produzido pelo próprio organismo ou recebido em forma de terapia hormonal, né, que pode aí estar incluindo outros fatores como, por exemplo, menstruação precoce, menopausa tardia, a pessoa nunca ter engravidado, né, uma idade avançada, paciente que apresenta diabetes, né, a mulher que é sedentária, que faz uso abusivo do álcool, paciente que tem hipertensão, né, que está fazendo ou fez terapia hormonal para o câncer de mama, histórico de mama na família, né? Mulheres com obesidade também são mais propensas a desenvolver aí um carcinoma endometrial. Então a gente verifica que pode ter várias causas, né? Mas é importante também investigar a questão familiar. Então, para que essa paciente seja encaminhada para uma consulta de especialidade, né? São as mulheres na menopausa com sangramento uterino anormal. E é importante observar, né, que não está indicado solicitar ecografia transvaginal como exame de rotina ou para rastreamento do câncer do endométrio. As condições clínicas que essa mulher apresenta para ser encaminhada, né, principalmente a que estiver na menopausa, é que apresente sangramento uterino, né, anormal sem terapia hormonal, quando não há oferta de ecografia transvaginal, né? Ou mulher que apresenta uma espessura endometrial maior que 5 milímetros ou descrição do endométrio heterogênico irregular na ecografia. Então a gente verifica que é importante ter esses dados para fazer esse diagnóstico. E condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para serviço de referência do câncer ginecológico. Então, neoplasia do endométrio evidenciada em biópsia, né, ou exame de imagem com lesão tumoral suspeita de neoplasia de endométrio, e descrever aí nessa referência, né, sinais e sintomas dessa lâmina, né, que foi colhida, paciente que está na menopausa,
né, descrição do exame de imagem que tiver feito, né, o resultado dessa biópsia. Por que isso? Porque às vezes quando só faz o encaminhamento para o especialista, né, só falando, o paciente teve um sangramento anormal e não ter esses parâmetros, então quando chega no especialista que ele vai solicitar todos esses exames, já fica mais complexo para essa usuária, porque tem que retornar para seu município de origem para estar realizando esses exames, e aí nesse tempo perdido, né, pode aí já dificultar o tratamento que já poderia ter sido iniciado previamente. Então, por isso a necessidade, né, de que possa já no seu município de origem estar fazendo todos esses exames de acordo com o que o protocolo preconiza, até para ser um encaminhamento com mais responsabilidade, para que o paciente fique menos tempo, né, viajando, né, e talvez não tendo uma resposta adequada. Já a neoplasia do colo do útero, né, aquela cismatização que já foi falado anteriormente da neoplasia do endométrio, né, falar realmente o que é, como que é, quais são os principais sinais e sintomas que essa mulher pode apresentar, né? Porque a neoplasia do colo do útero, ele é um câncer do tipo tumor maligno, né, que ocorre na parte inferior do útero, né, e que esse câncer, né, ele é um tumor que acomete a porção inferior do útero, que também é conhecido como colo ou cérvix, né? Então, com o exame vai verificar. E o agente etiológico desse câncer é o papilomavírus, né, que a mulher pode adquirir no início da sua vida sexual, né, quando um sexo não é realizado com preventivos, né, e que muitas vezes pode ser acometido na adolescência também, né, até porque os fatores imunológicos da mulher, né, e a própria agressividade desse agente, né, a infecção se torna persistente, ocasionando aí lesões pré-cancerosas, né, no colo do útero. Então, por isso da importância hoje da vacinação, né, dos nossos adolescentes, né, para evitar que seja cometido com essa doença, né. Ele é um vírus, o HPV, ele é um vírus bastante comum na população, né, principalmente na maioria das mulheres que fica exposta, né, a esse agente porque tem relação sexual e esquece de se prevenir com o preventivo. Então, os fatores de risco para a neoplasia de colo do útero, né, os fatores que podem levar a essa infecção pelo papilomas vírus, ele é consequentemente devido a essas lesões, né, e que está aí associada ao comportamento sexual e os hábitos de vida das mulheres, né? Porque algumas delas são acometidas, né, por falta de informação, né? Que tem um preventivo, que independente das doenças sexualmente transmitidas, né, elas também vai prevenir uma gravidez que não seja programada, né? Então, a gente tem aí vários sinais e sintomas, né? E o que pode também levar a mulher a ser acometida, né? Então, às vezes por vários parceiros sexuais, mulher que tem uso excessivo do fumo, mulheres que estejam imunossuprimidas, né? Mulheres que estejam desnutridas, mulheres que fazem uso de contraceptivos hormonais não orientada pelo médico, né, que usa sem saber a dosagem correta, por quanto tempo, né, pessoas também que têm um baixo nível socioeconômico, né, e pessoas também mulheres que têm recisivas, né, de infecções por clamídia, por exemplo, né, que não tratou corretamente, né, pode levar a desencadear a doença. Então, as condições clínicas que indicam a necessidade desse encaminhamento
são mulheres que apresentem, né, células escamosas típicas de significação indeterminado, quando não se pode excluir aí a lesão intraepitelial de alto grau, ou células glandulares atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásico, ou quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau, ou células atípicas de origem definida, possivelmente não neoplásica, ou quando não se pode excluir, né, essa lesão de alto grau. Então, as condições para que essa mulher seja encaminhada, né, para um ginecologista: lesão intraepitelial de alto grau, lesão intraepitelial de alto grau ou não podendo excluir a microinvasão ou carcinoma epidermoide invasor, né, ou mulheres imunossuprimidas que têm HIV, né, ou que foram transplantadas, né, pessoas com doenças autoimunes ou em uso de drogas imunossupressoras com lesão intraepitelial de baixo grau. Né? Então, isso aí são condições fundamentais, né, para que ela seja realmente encaminhada para um especialista. E as condições clínicas que indicam a necessidade desse encaminhamento, né, também lesão suspeita, né, como tumores ou úlceras, né, o exame, ao você observar através do espéculo, né, resultado de biópsia do colo, como neoplasia, né, carcinoma epidermoide ou adenocarcinoma, carcinoma microinvasor, NIC2 ou 3. E resultado de CP com carcinoma epidermoide invasor ou adenocarcinoma in situ, né? E aí são dados importantíssimos para que essa paciente seja encaminhada o mais rapidamente possível ao especialista. E aí descrever nessa referência, né, sinais e sintomas que foi descrito por essa paciente, né, descrever como que foi o exame físico ginecológico, né, como que estava esse colo do útero, como no toque o que foi observado, né, descrever os últimos exames com a data que foi realizada e se teve discussão ou não com algum teleconsultor. Já a amenorreia, né, que significa a ausência da menstruação no período em que elas deveriam acontecer, né? E aí a menstruação normalmente não acontece antes da puberdade, durante a gravidez e após a menopausa. Então, para outras situações, a amenorreia pode ser um sintoma ou uma condição, né, médica tratável. Né? As mulheres que perderam pelo menos 3 ciclos menstruais consecutivos, né, ela tem amenorreia. Assim como as meninas que não iniciaram ainda a menstruação até os 15 anos. Então, nós temos aí a amenorreia primária e a amenorreia secundária. Na primária, ela acontece quando as mulheres chegou aos 15 ou 16 anos e ainda não teve a sua primeira menstruação. Né? E a secundária é quando a gente tem a ausência da menstruação em pessoas que têm ciclos normais e param de menstruar aí por 3 ciclos ou mais consecutivos. Né? Então, isso já é considerada uma amenorreia secundária. E ela pode ocorrer de acordo por várias razões. Né? Algumas são normais, enquanto outras podem ter efeito secundário no que diz respeito ao uso de medicação ou sinal de problema que o médico vai estar detectando. Então, durante o curso normal de sua vida, pode ocorrer aí a amenorreia, né, por razões naturais ou, como por exemplo, por gravidez, por amamentação ou a mulher entrar na menopausa. Então, no que diz respeito à amenorreia no uso de medicação, né, principalmente dos anticoncepcionais, ele tem que ser feito com responsabilidade, prescrito pelo médico, né? Porque a gente tem vários tipos, a gente tem os orais, a gente tem os injetáveis, tem que ser de acordo com a necessidade da paciente. Pacientes também que faz o uso do DIU, né, que implanta o DIU, tem que também fazer essa observação, porque o uso do DIU ele pode também causar amenorreia, né? E mesmo após interromper o uso desses métodos,
pode demorar algum tempo antes da ovulação regular e ocorrer aí o retorno dessa menstruação. Então, os fatores que muitas vezes pode levar a mulher à menorreia, né, o estilo de vida dela, como se ela realiza ou não atividade física, né, como que é a dieta dela, se ela tem muitas dietas restritivas, se faz uma alimentação, né, correta com vitaminas para que todos os nutrientes para o nosso organismo seja restabelecido. Paciente que tem problema de estresse, ansiedade, obesidade, depressão também e sono, né, isso também pode contribuir para a menorreia. E os fatores que podem aumentar o risco da menorreia, que a gente pode aí estar descrevendo, é o histórico familiar, paciente que tem problema de transtornos alimentares e também o que diz respeito, né, é o treinamento atlético que muitas vezes os jovens fazem sem uma orientação correta, né, deixa de comer isso, deixa de comer aquilo para achar que vai manter o corpo em perfeitas condições físicas, mas aí deteriorando a questão da sua saúde. Então, os sintomas da menorreia, o principal sinal da menorreia é a ausência do período menstrual, né? Mas também ela pode ser aí como o que diz respeito a mulher, às vezes tem uma presença de queda de cabelo, dor de cabeça, alteração nos períodos menstruais, então tudo isso pode ser acometido. E as condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para atenção especializada é essa menorreia primária, né, que a gente já discutiu sobre isso, maiores de 14 anos sem caracteres sexuais secundários, maiores de 16 anos com caracteres sexuais secundários, a menorreia secundária, resposta negativa ao teste do progesterona, né, que eu vou estar mostrando em seguida para vocês, falência ovariana precoce ou história de exposição, né, a radioterapia ou quimioterapia anterior. Então, isso também tem que ser pesquisado. E as condições clínicas que indicam a necessidade desse encaminhamento para o endócrino, né, ela apresentar hiperprolactemia ou outras doenças hipofisárias, né, ou hipotálmicas, e descrever aí os sinais e sintomas que essa paciente apresentou, qual foi o tempo de início dessa menorreia, né, resultado de exames de prolactina e TSH, né, resultado do teste do progesterona, né, se é menorreia secundária, resultado de ecografia pélvica ou transvaginal, o uso de medicamentos em uso, quanto tempo usou, qual foi a medicação, qual foi a dosagem e se teve discussão, né, com algum teleconsultor do Telesaúde para para uma melhor discussão. No que diz respeito ao condiloma, né, que é um problema também grave que acomete nós mulheres, né, que também é o condiloma combinado ou papilovírus, né, como também é chamado, né, é uma doença sexualmente transmissível causada também pelo HPV. Né? Então, a gente já sabe que tem a vacina e que os adolescentes, tanto menino quanto menina, devem ser vacinados. E quais são os sintomas que a mulher pode observar quando é acometida com essa doença? Então, a verruga vaginal, ela geralmente não provoca muitos sintomas. Conforme o seu crescimento, né, a pele pode apresentar coceira ou queimação. E se mais de uma verruga, né, crescer no mesmo local, pode, aí nesse local, ele ser um pouco dolorido, né? Porque o condiloma acuminado, ele tem aparência plana ou de formato de uma cúpula, né? Cúpula, como se fosse ali um carocinho, né? E que pode ter aí a coloração rosa, vermelha ou marrom. E com o passar do tempo, pode se tornar maior e parecer aí, né, como uma couve-flor. Né? Além disso, as verrugas podem se apresentar úmidas, ásperas ao você tocar. Então, para o homem é mais fácil porque é mais visível. Para a mulher, como fica ali nos grandes lábios e não é muito normal, né? A mulher está pegando um espelho e está verificando
como está a sua parte íntima, então às vezes ela tem dificuldade de observar. Às vezes só vai observar isso quando já tiver realmente, né, com grande quantidade, que vai, ao tocar, vai sentir. Então, os fatores de risco para o condiloma, né, a gente tem aí vários fatores. Fator da idade, atividade sexual dessa mulher, tabagismo, e outros dados que pode também levar a isso. Então, no que diz respeito à idade, né, pessoas em vida sexual ativa entre 15 e 30 anos estão mais dispostas do que as outras, né, a contrair o condiloma, né, até porque muitas vezes o ato sexual ele é mais esparso e talvez com mais cuidados. No que diz respeito à atividade sexual, né, é essa questão aí de múltiplos parceiros, né, e que às vezes sem o uso do preservativo durante a vida sexual. No que diz respeito ao sistema imunológico, né, principalmente quando as mulheres que têm as ISTs, né, ou infecção pelo HIV, pessoas transplantadas, né, ter recebido tratamento para câncer como rádio e quimioterapia, né, e outras condições que podem afetar, né, o sistema imunológico, né, e aumentar aí a chance de ser acometido pela doença. E no caso do fumo, a gente já sabe que o cigarro, né, ele causa várias mudanças celulares e que pode deixar a pessoa aí mais suscetível, né, para contrair o HPV. Então, como que as condições que a paciente vai apresentar para quem indica a necessidade de um encaminhamento para o ginecologista? Então, mulheres que estejam com condiloma, né, essa verruga vaginal, ou perianal, com indicação de tratamento cirúrgico, né? Nesse caso aí, às vezes tem que fazer eu não sei se é uma cauterização, mas vai depender do que o médico indique. E as condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para pré-natal de alto risco, né? Gestante com condiloma combinado, né? Essa verruga viral, genital e perianal, com indicação de tratamento cirúrgico, né? Lesões que vai aí obstruir o canal do parto e lesões extensas, né? Já igual foi falado anteriormente, parecendo uma couve-flor. E gestante com verruga viral no canal vaginal ou colo do útero. E as condições clínicas que indicam essa necessidade: pacientes imunossuprimidas com verrugas refratárias ao tratamento pelo menos de um mês ou com progressão rápida ou diminuição dessas lesões, paciente com condiloma acuminado, né, com verruga viral genital ou perianal, verrugas virais refratárias ao tratamento de pelo menos 3 meses, né, que ela tenha feito aí um tratamento oral sem eficácia, e pacientes, né, com condiloma acuminado em topografia anorretal com indicação de tratamento cirúrgico, que são essas lesões retais ou lesões perianais extensas ou numerosas. Então, descrever nessa referência, né, como que está o tipo dessa lesão, inclui aí a localização, extensão, como que foi a evolução dessa lesão, né, ao fazer o toque retal, quando o condiloma for anorretal. Resultado aí do anti-HIV, ou teste rápido, né? Tratamento prévio, quando foi realizado, qual foi o medicamento, qual foi a duração, qual foi a dosagem. Se a mulher em idade fértil, né? Se trata de uma gestante ou não. E se teve discussão, né, com algum teleconsultor do telesaúde, que muitas vezes pode auxiliar nesse momento. Até para que o encaminhamento ele seja encaminhado com mais clareza. Então, quero dizer para vocês que toda nossa discussão de hoje ele foi embasado nos protocolos do Ministério da Saúde. Eles estão disponíveis no site, né? Só vocês colocar aí protocolo de atenção básica. Vocês vão verificar que o Ministério disponibilizou 7 protocolos. Esse de ginecologia é um deles. Vou tentar aí durante esse semestre estar falando dos outros protocolos para vocês. E aí, em cima disso, a gente estabelecer
né, o fluxo, né, que eles sejam iguais para todos e que a gente tenha aí uma regulação mais eficiente e eficaz. E que o nosso paciente não fique, né, como a gente diz, bate e volta, sem realmente uma referência para que o tratamento dele, né, seja feito com regularidade. Agradeço a presença de todos, meu muito obrigado e até a próxima.